Fala galera, beleza com vocês? Olha o Todd aqui de novo aqui para abordar decifrando o material do poliedro. É isso mesmo, um excelente material com muitos exercícios e uma teoria muito bem escrita. Meus parabéns aí ao sistema poliedro, à equipe poliedro. Decifrando o material do poliedro, aula 2, noções de material genético e núcleo. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Capítulo 2, então, noções de material genético e núcleo. Vamos falar sobre o núcleo, beleza? Núcleo ele foi descoberto por um sujeito chamado Robert Brown. Repetindo, Robert Brown. E o que é o núcleo? É uma região em que encontramos o material genético, ou seja, o DNA, na célula. Baseado no núcleo, nós temos aí algumas classificações celulares. Existem células procariotas, procariontes, que são aquelas células que não apresentam núcleo organizado, desprovidos de carioteca, desprovidos de membrana nuclear, porém apresentam um núcleo. Esse núcleo ele é falso, desorganizado, é chamado de nucleóide. As bactérias são representantes aqui de procariontes. E existem as células eucariontes, os eucariotos, na qual o núcleo é organizado, na qual o núcleo ele é verdadeiro, na qual o material genético é envolvido pelo envelope nuclear, membrana dupla nuclear ou ainda carioteca. Então, aqui nós temos um protozoário exemplificado, que é um eucarioto. Ok? Muito bem, em relação à constituição do núcleo, já foi citado por mim que a carioteca ela é feita de dupla membrana, por isso que é preferível chamar de envelope nuclear, pois ocorre uma dupla membrana lipoproteica. Essa carioteca ela é porosa e esses poros diminutos atuam como se fossem filtros, selecionando o que pode adentrar o núcleo e aquilo que pode sair do núcleo. Já no interior do núcleo, nós temos um colóide chamado de cariolinfa ou ainda nucleoplasma. Nesta cariolinfa, nesse nucleoplasma, encontramos o material genético descondensado. Falando em material genético, o DNA se encontra na forma de filamentos descondensados, conhecido por cromatina. A cromatina é o conjunto de filamentos de DNA que estão ali no núcleo, no meio da cariolinfa. Essa cromatina, ela é formada por um conjunto, portanto, de cromonemas, ok? Existe uma região que é como se fosse um pequeno núcleo no interior do núcleo. E o diminutivo de núcleo chamamos de nucleolo. Região onde existem DNAs próprios para fazer a síntese de ribonucleoproteínas, ou seja, RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico responsável por formar os ribossomos no citoplasma a fim de fazer a síntese proteica. Tudo bem? Então eu repito, o nucleolo é uma região que apresenta DNA, apresenta RNA e algumas pequenas porções proteicas. Apesar do material não citar o experimento de Balbiani, eu faço aqui presente para que vocês entendam que houve um experimento que demonstrou a importância do núcleo para a célula. Imagina que os cientistas não sabiam o que era esse núcleo e a importância dele. Então, Balbiani, ele fragmentou uma célula eucariótica, um protozoário, tá? Onde uma das porções apresenta o núcleo e a outra porção não apresenta o núcleo. A porção com núcleo sobreviveu, cresceu, dividiu-se. A porção sem núcleo, ou seja, somente com citoplasma, morreu. Cromatina. Cromatina é um material genético descondensado, repetindo, desespiralizado. Ele é formado por DNA e histonas. Histonas são proteínas que dão segurança e suporte ao DNA. De certa forma, protege-os. Essas histonas são proteínas de natureza básica, ok? E o que fazem as histonas? Vão compactar o DNA a fim de protegê-los durante a divisão celular. Cromatina, portanto, é o conjunto de vários filamentos de material genético espalhados na cariolinfa. Esses filamentos são chamados de cromonemas individualizados. Já o cromossomo,
você encontra em um momento de divisão celular. Ela é formada pela cromatina extremamente condensada. As proteínas histonas são responsáveis por espiralizar o material genético, a cromatina. Dessa forma, o cromossomo ele é curto, de menor tamanho, porém mais volumoso. Isso chama compactação. Aqui nós temos um cromossomo duplo. A região central, onde os braços cromossômicos se unem, é conhecida por centrômero. Em cada braço encontramos uma molécula de DNA, de fita dupla, evidentemente. No ciclo celular, você alterna períodos em que não há divisão celular com períodos de divisão celular. Períodos que não existe divisão celular é chamada de intérfase. Neste momento, a célula aproveita para crescer e acumular matéria orgânica. Já a fase M é a divisão celular conhecida por mitose, onde cessa a produção de determinadas substâncias e a célula fica focada apenas na separação aí das cromátides. Na intérfase, sendo a fase em que demanda mais tempo, ela é subdividida em fase G1, S e G2. G1 e G2 apresentam alta síntese proteica, enquanto que a fase S apresenta a chamada duplicação do DNA ou replicação do DNA. A fase M, da mitose, apresentam aquelas subfases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esse assunto você vai aprender na aula 3. A compactação do material genético ela é de extrema importância para que confira proteção durante a divisão celular. As histonas, quando se associam em número de 8, 4, 4, forma o chamado nucleossomo. A compactação continua. O comprimento do cromossomo vai diminuindo, porém a sua espessura vai aumentando. Ao atingir a máxima compactação, que ocorre numa subfase da mitose chamada metáfase, esses cromossomos passam a ser visíveis junto ao microscópio óptico. É importante vocês entenderem que a cromatina apresenta regiões conhecidas por eucromatina e heterocromatina. A região chamada eucromatina, os genes são ativos. Já a região chamada de heterocromatina, os genes são inativos. A heterocromatina constitutiva é uma das responsáveis por formar aquele estrangulamento do cromossomo conhecido por centrômero. Quando eu falo de haploide e diploide, é comum nós analisarmos que haploide simbolizamos com N, enquanto que diploide simbolizamos com 2N. Uma célula ela é haploide quando ela apresenta um conjunto numérico de cromossomos, ou seja, um genoma. As células haploides elas são importantes, por exemplo, para formar gametas, células sexuais, como por exemplo o espermatozoide. Já as células diploides são células com a presença de 2 genomas. O que isso quer dizer? O dobro do conjunto numérico de cromossomos de uma célula haploide. Encontramos nas chamadas células somáticas, células diploides de um corpo humano, por exemplo, como as células do tecido muscular. Aliás, muito do seu corpo é formado por células diploides. Apenas nas gônadas, no homem chamado de testículo, na mulher chamada de ovário, encontramos as células haploides, os chamados gametas, o espermatozoide no homem e o ovócito secundário na mulher. Muito bem, isso é importante você entender, porque isso depende do tipo de divisão celular. A mitose tem como função, via de regra, formar células filhas idênticas, iguais, e ela é muito comum nas células somáticas do corpo. Já a meiose, ela ocorre a fim de formar os gametas, as células sexuais, com a metade do número de cromossomos originais, para formar as chamadas células haploides. Num dado momento, essas células haploides vão se encontrar, promovendo a chamada fecundação ou fertilização, e assim formando uma célula chamada de ovo ou zigoto e restabelecendo o conjunto diploide de cromossomos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu uno duas células haploides sexuais, por exemplo, eu formo uma célula diploide, que neste caso aqui é chamado de ovo ou zigoto. Este ovo ou zigoto vai multiplicar-se através de divisões celulares, conhecida por mitose, e formar trilhões de células corporais. O capítulo ele pede também sobre as noções de genes. Então aqui nós temos um cromossomo duplicado com um destaque belíssimo ali.
O que é um gene? É um segmento de DNA que apresenta uma informação a fim de produzir uma proteína. Vou repetir. Um segmento, um pedaço do DNA que tem uma determinada informação codificada em códons que vai ser responsável para formar determinadas proteínas. Aliás, do DNA para a proteína, para eu pegar a informação e formar a proteína em questão, eu preciso de uma molécula intermediária chamada RNA. Então, um gene, que é um pedaço de DNA, forma um RNA, fenômeno esse chamado de transcrição. Os RNAs existentes, que são 3, quais são eles, professor? Mensageiro, ribossômico e transportador, vão se unir a fim de fazer a síntese proteica, formar a proteína. De RNA a proteína, conhecemos por tradução. Os cromossomos apresentam determinadas formas. Existem os cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. E a classificação disso depende da posição em que se encontra o centrômero, que é uma constrição primária. Vamos para as questões então. Os cromossomos são constituídos principalmente por, letra A, fosfolipídios? Não. B, proteínas? Não. C, ácido ribonucleico, RNA? Não. O cromossomo é formado por DNA. D, enzimas? Não. E, ácido desoxirribonucleico? Perfeito, galera. Ácido desoxirribonucleico corresponde a DNA. Portanto, os cromossomos são formados por DNA. Resposta correta, letra E. Questão 2. Uma célula procarionte se diferencia de uma célula eucarionte pela ausência de... Bom, procarionte não tem núcleo verdadeiro. Eucarionte apresenta um núcleo organizado. Então, uma célula procarionte se diferencia de uma célula eucarionte pela ausência de... Letra A, DNA. Não, ambas possuem DNA. B, carioteca. Perfeito. Na procarionte não encontramos a carioteca. Na eucarionte nós encontramos. Resposta correta, letra B. Questão 3. Discursiva. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova. As bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique a sua resposta. Pensa um pouquinho aí. Muito bem, galera. Veja só a resposta que eu coloquei. Isso que o estudante escreveu é falso, pois as bactérias, por serem procariontes, apresentam um núcleo desorganizado, ou seja, sem a carioteca. O seu DNA é circular e ainda sem estonas presentes. O que isso quer dizer? Que o DNA da bactéria não consegue compactar-se em cromossomo. Questão 4. No citoplasma de células eucariotas, existem estruturas revestidas por unidades de membrana. Assinale a estrutura celular revestida por membrana dupla. Vejam bem, membrana dupla. Letra A, lisossomo? Não. B, carioteca? Perfeito, galera. Carioteca ou envelope nuclear é feito por dupla membrana e porosa. Questão 5. Analise as afirmativas a seguir acerca dos elementos constituintes do núcleo celular eucariótico. 1. Cada cromossomo possui uma única molécula de DNA. 2. Estonas são proteínas relativamente pequenas que se ligam fortemente ao RNA. 3. Os nucleolos podem atuar na síntese de carboidratos que migram do núcleo para o citoplasma? Pode-se afirmar de modo correto que... Vejam bem, eu vou começar de baixo para cima. 3. Os nucleolos podem atuar na síntese de carboidratos? Não. Nucleolos sintetizam RNA ribossômico, que por sua vez está relacionado com a produção de proteínas. 3 é falso. 2. Estonas são proteínas relativamente pequenas, que se ligam fortemente ao RNA. Falso. Estonas se ligam ao DNA. 1. Cada cromossomo possui uma única molécula de DNA. Muito bem. Meia verdade aqui. Se o cromossomo ele é duplicado, cada cromátide dele apresenta uma molécula de DNA. Mas, via de regra, o cromossomo, sendo ele simples, apresenta uma molécula de DNA. É uma meia-verdade. Então, se você for um aluno esperto e perceberam que não existe aqui uma opção que fala que não há alternativas corretas, a número 1 é a verdadeira. Resposta, letra A. Questão 6. A organela citoplasmática, que se origina a partir do nucleolo e que sintetiza proteínas, é o... Pronto. Nucleolo, síntese proteica, está falando do ribossomo. Resposta, letra A. Questão 7. Qual das alternativas se refere a um cromossomo?
Letra A. Um conjunto de moléculas de DNA. Moléculas de DNA. Errado. B. Uma única molécula de DNA com informação genética para algumas proteínas. Uma única molécula de DNA, correto. Com informação genética para algumas proteínas, verdadeiro, porque no cromossomo existem os genes. Resposta correta, letra B. Questão 8. Na aula de biologia, o professor fez a seguinte afirmação: a produção de ribossomos depende indiretamente da atividade dos cromossomos. Em seguida, pediu a seus alunos que analisassem a afirmação e explicassem. Foram obtidas 5 explicações diferentes, que se encontram a seguir citadas. Assinale a única afirmação correta. Letra A. Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA ribossômico? Falso. Se fosse nucleolo, beleza, mas é falso. B. Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA mensageiro? Falso. C. Os cromossomos contêm DNA? Correto. Este controla a síntese de ribonucleoproteínas, RNA ribossômico, que formarão o nucleolo e que posteriormente farão parte dos ribossomos. Opa, beleza, galera. Resposta correta, letra C. Questão 9. A célula nervosa, o espermatozoide e o zigoto possuem, respectivamente, célula nervosa e zigoto fazem parte do que nós chamamos de células somáticas do corpo. Espermatozoide é a célula sexual. Célula nervosa e zigoto, que são os dois extremos ali, apresentam 46 cromossomos na espécie humana. Espermatozoide, que é uma célula sexual ou um gameta, apresenta metade, 23. Portanto, 46, 23, 46 cromossomos. Resposta, letra E. Questão 10. A análise citogenética, realizada em várias células de um mamífero, permitiu elaborar o seguinte esquema. Então, você está vendo o esqueminha ali, são os cromossomos de um cariótipo. Ele representa, letra A, o fenótipo do organismo? Não. B, o genoma de uma célula haploide? Não. C, o genoma de uma célula diploide? Falso. D, os cromossomos de uma célula haploide? Falso. E, os cromossomos de uma célula diploide? Perfeito, resposta, letra E. Porque eu estou vendo pares de cromossomos. Um desses cromossomos veio da mãe, outro cromossomo veio do pai. Então, resposta correta, letra E. Questão 11. Observe os cromossomos a seguir esquematizados. As figuras que representam, respectivamente, um conjunto diploide e o conjunto haploide correspondente são... Então, nós olhamos a imagem ali, tudo bem? Eu tenho, em algumas células, a presença de 4 cromossomos. Número 1 tem 4 cromossomos simples. Número 5 tem 4 cromossomos duplicados. Mas são 4 ainda. A célula 2, 3 e 4 apresentam 2 cromossomos apenas. Bom, 2 células apresentam 4, que é o dobro. Então, elas podem ser células diploides. 1 e 5 podem ser diploides, por terem 4 cromossomos, que é o dobro das demais. 1 e 5, vejam bem, já eliminamos o item C e o item D. 2, 3 e 4 são células haploides. 2, 3 e 4 são células haploides. Porém, você, aluno, precisa entender que o conjunto haploide final é formado por cromossomo simples e não duplicado. Eliminamos, portanto, a célula 2. Ficamos com 3 e 4. Olhem a 1 e olhem a 3. Olhem a 1 e olhem a 3. Olhem a 1 e olhem a 4. Pessoal, na célula 3, comparando com a célula 1, eu não vou encontrar um determinado cromossomo ali, ó, safadinho. Já analisando a célula 4, eu vejo correspondência em relação à célula 1. Logo, a resposta correta aqui é a letra B. A célula 1 é diploide e a célula 4 é haploide, correspondente ao diploide em questão. Questão 12. O segmento de DNA humano que contém informação para a síntese da enzima pepsina é um... Bom, segmento de DNA, gene. Fechou. Letra E. Questão 14. FUVEST. Quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado pelo núcleo celular, isso significa que, letra A, todas as reações metabólicas são catalisadas por moléculas e componentes nucleares? Falso. B, o núcleo produz moléculas que, no citoplasma, promovem a síntese de enzimas catalisadoras das reações metabólicas. Verdadeiro, galera. O núcleo produz moléculas, essas moléculas, então, vão para o citoplasma, onde agem de maneira correta. Já que a síntese proteica é importante, a síntese de enzimas
Catalisadoras também, pois enzimas são proteínas. Resposta letra B. Questão 15. Erros podem ocorrer, embora em baixa frequência, durante os processos de replicação, transcrição e tradução do DNA. Entretanto, as consequências desses erros podem ser mais graves por serem herdáveis quando ocorrem. Erros, galera, eu estou falando de mutações. As mutações que são herdáveis são aquelas que ocorrem durante a duplicação ou replicação do DNA. Beleza? Essas são as mutações herdáveis e mais graves. Falando em mutações, as mutações podem ser induzidas por determinados agentes, seja eles ambientais ou químicos, e eles podem acontecer ao acaso espontaneamente, sem a indução de agentes químicos ou ambientais. Via de regra, as mutações que não provocam harmonia fisiologicamente falando, desenvolvem em tumores como, por exemplo, câncer. Ok? Então, eu estou falando de mutações. Vamos ler de novo lá. Entretanto, as consequências desses erros podem ser mais graves por serem herdáveis quando ocorrem. Letra A. Na transcrição? Não, transcrição vai formar RNA. Falso. B. Na replicação apenas? Beleza, galera. Resposta correta, letra B. Porque o que são herdáveis são os filamentos de DNA, as moléculas de DNA. Questão 16. O avanço da biotecnologia permite que cientistas possam introduzir genes estranhos em animais e plantas. Em relação a genes, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Estão localizados no núcleo dos eucariontes? Sim, mas também dos procariontes. B. Letra A. Estão localizados no núcleo dos eucariontes? Sim, lembrando que nos procariontes também. B. São inexistentes nas bactérias? Falso. Acabei de falar que nos procariontes encontramos genes também. Então a resposta incorreta é a letra B. Questão 17, Enem. Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo. O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico, letra A, impede a fotossíntese? Nada a ver. B. Altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença? O antibiótico altera a síntese proteica. Então é bem provável que ele vai interferir no ribossomo bacteriano. B. Falsa. C. Dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de nutrientes e provoca a morte delas. Outros medicamentos atuam de fato na membrana da bactéria. D. Elimina os vírus causadores da doença? Não, galera. Antibiótico não age em vírus, age em bactéria. E. Interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio das funções vitais. Olha que lindo. Resposta, letra E. Questão belíssima. Parabéns ao Enem. Questão 18. A capacidade de errar ligeiramente é a verdadeira maravilha do DNA. Sem esse atributo especial, seríamos ainda a bactéria anaeróbia e a música não existiria. Errar é humano, dizemos, mas a ideia não nos agrada muito e é mais difícil ainda aceitar o fato de que errar é também biológico. Esse texto refere-se a uma característica dos seres vivos. Ela está falando de mutação, galera. Resposta, letra E, sem mais demoras. E nossa última questão, questão 19, da Estadual do Rio de Janeiro. As células animais possuem núcleo delimitado por um envoltório poroso, que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, apesar de possuírem núcleo similar, diferem das animais, por apresentarem um envoltório externo à membrana plasmática, denominado parede celular. Aponte o motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar poros. Em seguida, cite as funções da parede celular dos vegetais e seu principal componente. Ok. O núcleo ele é poroso, galera, pois atuando como um filtro é capaz de selecionar as moléculas através do seu peso molecular que podem atravessá-la. Já a parede celular dos vegetais, ou membrana esquelética, é formada por celulose, hemicelulose e pectatos de cálcio e magnésio. Sua função principal é proteção mecânica. Tudo bem? Espero que tenha gostado dessa aula 2, decifrando o material do poliedro. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais.
link na descrição. Um grande beijo a vocês. Tchau, galera!